O último pedido de Luís Francisco antes de falecer. Vamos de história hoje, né? Luís Francisco era um italiano de origem pobre, só tinha o segundo ano do ensino médio, resolveu deixar o seu país de origem, a Itália, para ir aos Estados Unidos ganhar a vida. Lá ele se envolveu com pentecostalismo, maçonaria e algumas práticas ocultas. Depois que ele se envolveu com essas coisas, ele começou a viajar para várias partes do mundo. Tem que resumir aqui, né? Fundando igrejas, praticando o proselitismo religioso. Do seu trabalho missionário nasceu a Congregação Cristã no Brasil. Vou tentar lembrar de todas elas, mas são muitas. Eu tenho que contar essa história para poder indicar como esse homem ficou rico e o que ele pediu para fazer com parte da sua fortuna. Então, do seu trabalho missionário nasceu a igreja Congregação Cristã no Brasil, Assembleia Cristã na Argentina, Assembleia AD na Itália, a Chiesa, a Presbiteriana Independente, a Congregação Cristã Apostólica, tem uma outra, meu Deus, a Congregação, a CCNA, Congregação Cristã América do Norte, é uma igreja com nome de Internacional, não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome correto dela, mas o nome é Internacional Fellowship, muito parecida com a Igreja Internacional da Graça de Deus, né? De um pastor famoso. Enfim, ele também fundou algumas pentecostais independentes, que somadas somam mais de 18, tudo com placas e doutrinas diferentes. Então, através desse trabalho missionário dele, ele conseguiu deixar de ser uma pessoa pobre e ficou milionário, ficou rico, ganhou milhões de dólares. Inclusive a CCB escondeu isso de nós. Eu só consegui descobrir, meus queridos, porque eu tive acesso a 2 documentos. Um falando da biografia dele, eu não posso contar quem foi que lançou essa biografia, eu não posso falar nesse vídeo. E um outro é uma cópia do testamento. Esses 2 documentos falam sobre o último pedido de Luís Francisco após a sua morte. Não, eu vou falar do jeito que está escrito lá. Ok? Eu também consegui um contato com uma pessoa que me confirmou isso aí, lá dos Estados Unidos. Não posso falar o nome, né? Qual foi o último pedido de Luís Francisco
deixado registrado no seu testamento. Então, ele pediu que assim que falecesse, metade da sua fortuna fosse doada para a Sociedade Bíblica dos Estados Unidos. Para quê? Para que com esse dinheiro fosse comprado exemplares de Bíblias e distribuídos de forma gratuita para pessoas que não tivessem condições de comprar. Dias atrás, o presidente da CCB tocou nesse assunto, né? Gravou um vídeo aí falando sobre a fortuna de Luiz Franciscon e soltou uma mentira em rede social. Na história do presidente da CCB, Luiz Franciscon abriu mão de sua fortuna e mandou tudo para o Brasil, para que com esse dinheiro, esse dinheiro fosse doado para a Sociedade Bíblica do Brasil. Olha só como eles distorcem as coisas. Acho que ele não conhece a verdadeira história e fica, né, ou talvez escutou da boca de terceiros, sem ter certeza, foi e passou adiante. Mas não é verdade isso que ele está falando. Então, na história dele, Luiz Franciscon mandou todos os seus dólares para o Brasil, para a Sociedade Bíblica do Brasil, para que a Sociedade Bíblica vendesse as Bíblias mais barato. Olha que distorção na história, sendo que a verdadeira história sobre a fortuna de Franciscon, segundo o que está registrado em 2 documentos que eu tenho em meu poder, que eu não posso divulgar, né? Senão eu arrumo encrenca. E não vou divulgar, pode ficar tranquilo. Então, no testamento de Luiz Franciscon, é ruim eu ficar repetindo, né? Mas assim, para vocês entenderem, no testamento de Luiz Franciscon, ele pediu que a metade, 50% da sua fortuna, o dinheiro que ele ganhou com a nossa desgraça, né, e com a desgraça de milhões de pessoas. Olha, tem um ditado que diz assim, ó: a desgraça de uns é a alegria de outros, né? Então a nossa desgraça foi a alegria de Luiz Franciscon. Ele ficou milionário e a CCB escondeu, né? Então ele pediu que esse dinheiro, metade da sua fortuna, fosse doado para a Sociedade Bíblica dos Estados Unidos, para que esse dinheiro fosse revertido em exemplares de Bíblias e doado de forma gratuita. Lembra que a Igreja Católica antigamente dava uma Bíbliazinha pequenininha de presente para as pessoas? Não, ele quis fazer o mesmo. O que eu achei um desperdício. Não desprezando a palavra de Deus, né? A Bíblia. Mas esse homem poderia ter praticado um ato de caridade com o próximo, criado uma ONG para ajudar pessoas de rua, ou comprar casas populares. Dava para comprar muitas casas populares, né? Ele ficou milionário. Luiz de Franciscon, ele fundou mais ou menos 25 igrejas. Fora o dinheiro que ele ganhou fundando denominações, ele também ganhou muito dinheiro, muita gente não sabe disso aí, trabalhando para a maçonaria dos Estados Unidos. Ele trabalhou como pedreiro por mais de 20 anos. Pedreiro ganha bem, não ganha? Então, imagina um pedreiro artesão. Ele trabalhava com mosaico, né? Aqueles pisos decorado, fazer combinação de cores, enfim. Artista. Ele era um artista de mosaico. Ele ganhou muito dinheiro, trabalhou mais de 20 anos para a maçonaria e ganhou muito dinheiro. Se ela teve a incumbência
assim, a consideração de bancar as viagens missionárias dele, imagina quanto ele não ganhou trabalhando para a maçonaria. Não vou chamar de empresa não a respeito, mas para a maçonaria. Ok? Então, meus queridos, essa é a verdadeira história de Luiz Francisco. Olha, eu fico impressionado com esse ministério da CCB, sabe? A astúcia deles em mudar a verdade e mentira. Olha, eles estão... Olha, eu não sei se foi porque eu gravei vídeos. Eu não sei se ele gravou esse vídeo aí porque eu gravei vídeos falando sobre... Tempos atrás eu gravei vídeos falando sobre a fortuna de Luiz Francisco. Meus queridos, olha o que me vem na mente aqui, ó. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? Muita gente não sabia que Luiz Francisco ficou rico fundando igrejas, né? E trabalhando para a maçonaria. Esse homem ficou muito rico. Teve uma época que ele exerceu, outro fato aqui, ele exerceu o cargo de pastor. Onde foi? Antes dele fundar a CCB, na Chiesa Presbiteriana. Se eu não me engano o nome é esse, Chiesa Presbiteriana. Lá, nessa igreja, ele pedia e obrigava o dízimo. E ainda apelidava os dizimistas de mordomos. Isso aí foi outro fato que eu descobri do fundador da CCB, na qual essa instituição religiosa ocultou. Olha só, meus queridos, como eu fui longe, hein, nas minhas pesquisas. Eu descubro as coisas, eu tenho esse dom, ok? Descobrir a verdade sobre certas coisas, né? Tá ok? Eu acho que tá claro aqui nesse vídeo, né? Luiz Francisco doou metade da sua fortuna para a Sociedade Bíblica dos Estados Unidos, para que com esse dinheiro fosse comprado exemplares de Bíblias e distribuídos de forma gratuita para pessoas que não tivessem condições de comprar. Olhando assim, a atitude dele parece boa, mas não é isso que Cristo mandou, ok? Não é isso. A ordenança é outra, é amar ao próximo, é praticar a caridade. Tive fome e não me deste de comer. Tive frio e não me vestiste. Estive na prisão e não foste me ver. Então é bem diferente do que doar um livro, um livro eclesiástico, ok? É isso aí, um forte abraço, shalom.